E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a resolução da questão 24 e última questão desse ano do SSA, tá? E a questão diz o seguinte: leia o texto a seguir. A escala de Borg, também chamada de tabela de Borg, foi criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg em 1974, relacionando o cansaço durante o exercício com o aumento da frequência cardíaca, facilitando o controle da intensidade. Existem dois tipos de escala de Borg: a original, que mede entre 6 e 20, e a escala modificada, que é de 0 a 10. E aí a questão diz assim: a tabela a seguir apresenta as respectivas condições de esforço para cada intervalo da frequência cardíaca a partir de uma adaptação da escala de Borg modificada. E aqui a gente tem, por exemplo, nível de intensidade é 0, então eu estou em repouso, espera-se que a frequência cardíaca esteja até 89. Se o nível de intensidade for 1, 2 ou 3, eu tenho uma condição de esforço que é muito leve e a minha frequência cardíaca vai estar entre 90 e 114 batimentos. E assim vai, tá? Um atleta verificou que sua condição de esforço era muito leve, então ele já está aqui. E ele elevou o nível de intensidade do treino, obtendo um aumento de 20% na frequência cardíaca. Então, o que é que a gente já sabe? Que esse cara estava aqui, nessa categoria muito leve, porque ele tinha uma frequência cardíaca entre 90 e 114, mas ele elevou em 20% essa frequência, tá? E aí a pergunta é: em qual faixa da condição de esforço ele ficou após esse aumento, claro? Então, vamos lá, pessoal. A faixa muito leve, do ponto de vista de frequência, é dada por um intervalo, que vai de 90 a 114. Então, eu vou descobrir quais são as frequências cardíacas nesses intervalos, aumentando 20%, porque aí se eu entender para os extremos, eu vou entender para qualquer valor que tiver entre os extremos, tá? Quando eu digo que o cara está numa intensidade muito leve, concorda que pode ser que ele esteja com 90 batimentos, porque 90 já é classificado como muito leve. Então, vamos considerar primeiro isso, que ele tem 90 batimentos. Só que esse 90 vai aumentar 20%. Lembra que aumentar 20%, tá, rapidamente, é a mesma coisa que eu simplesmente multiplicar isso daqui por 1,2. Porque 1 é 100%, que 100 por 100 é 1. E 20% é 20 por 100, que vai dar 0,2. Então, por isso, quando eu faço 1 mais 0,2, dá 1,2. Então, se eu quero aumentar em 20%, isso é multiplicar por 1,2, tá? Outra maneira aqui, rápida, já que 20% é um número tão simples, é a gente calcular quanto é 10%. 10% de qualquer valor é voltar uma casa. Então, 10% de 90 vai ser 9. Então, 20% vai ser o dobro, 18. Então, aqui, quando eu fizer 90 vezes 1,2, é a mesma coisa de estar fazendo 90 mais 18. Então, aqui a gente vai ter 108 batimentos, tá? Batimentos por minuto, frequência cardíaca. Só que ele também, no muito leve, pode estar com 114 batimentos por minuto, e ainda assim é muito leve. E aqui, se eu multiplicar então por 1,2, para poder encontrar esse valor, a gente vai ter, eu posso usar o mesmo raciocínio lógico anterior, tá? 10% de 114 vão ser 11,4, isso é 10%. Então, 20% é o dobro, 22,8. Então, só é no 114 a gente somar 22,8, tá? Aqui eu estou fazendo assim, eu não estou multiplicando, porque é simples, né? Mas se fosse um 35%, talvez já fosse melhor multiplicar. Depende também da sua lógica aí, como você queira fazer, tá? Então, vamos lá. 114, quando eu somar com 22, vai ficar 136, né? Já está lá para o azul. Então, vai ficar 136, no caso, 0,8 batimentos por minuto. Então, esse cara ele vai estar em um intervalo que está entre 108 batimentos por minuto, e aí ele vai estar com qualquer valor possível aqui no meio, até o máximo de 136,8 batimentos por minuto. Qualquer valor nesse intervalo ele pode estar, concorda?
Porque 90 era o mínimo. Então agora o mínimo passou a ser 108. O mínimo, baseado no que aumentou, é 108. E o máximo era 114. Então agora o máximo possível para ele passa a ser 136,8. Então qualquer valor aqui também no meio é possível dele estar. Ele pode estar em qualquer um dos extremos, como também nessa região central. Bem, se ele estiver no extremo esquerdo, ele vai estar com 108. Olha para a tabela. 108 continua sendo muito leve. Então, se ele tivesse, por acaso, a 90 e aumentou 20%, ele continua na faixa muito leve. Já na última faixa, a mais à direita, 136,8, se a gente for ver, 136 já está no moderado, concorda? Então, isso daqui já é considerado moderado. Então, se ele está do muito leve ao moderado, então, dentre as possibilidades, ele também pode estar no leve. Então, qualquer uma dessas três possibilidades aqui pode acontecer para esse atleta, tá? É por isso que a alternativa vai ser muito leve, leve ou moderado. Beleza, pessoal? Letra B. Então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, tá? Peço que você se inscreva, se acompanhando até agora no canal, deixe sua curtida e compartilha com o pessoal para poder ajudar no crescimento, tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima questão. Um abraço.